Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Eric Tourão. E esse daqui é o... E hoje vamos para a 7ª aula do 6º ano do ensino fundamental. Então, se você perdeu a aula número 6, clica aqui e volte lá na aula número 6, onde nós falamos sobre MMC e MDC. Uma aula muito importantíssima para o nosso novo assunto da aula de hoje, que é o assunto de fração. Hoje, nós iremos falar sobre fração, os seus conceitos básicos e os tipos de frações. Tudo bem? Então fique com a gente e já sabe, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não fique de fora das nossas aulas, porque toda semana eu estou postando aulas novas aqui no canal, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Tudo bem? Se inscreveu? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, pegue sua caneta, pegue seu lápis, pegue o nosso material didático e... vem matemática em alta! E aí, galerinha, pegaram o material? Então, vamos nessa. Bom, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, nós iremos falar sobre fração. O que é uma fração? Eu posso dizer para vocês que a fração é uma forma matemática de representar a parte de um todo. Tá? A fração, ela representa, vamos, por exemplo, eu vou pegar uma coisa, por exemplo, vou pegar uma barra de chocolate e vou dividir em 5 pedaços. E vou comer 3 pedaços. Tá? Quanto eu comi? Então, a fração vai exatamente identificar essa quantidade de chocolate que eu comi. Eu não posso dizer, eu comi 3 chocolates. Não, você não comeu 3 chocolates. Primeiro porque o chocolate era 1. Tá? Você dividiu esse um chocolate, ou seja, você dividiu esse inteiro em vários pedaços. E comeu os pedaços. Tá? Professor, então eu comi a metade do chocolate. Será que foi a metade? Não sei se você sabe, mas metade é uma fração. A gente vamos ver essa denominação um pouquinho lá na frente. Tá? Mas olha pra cá. Eu acabei de dar pra vocês o exemplo de um chocolate. Eu vou usar aqui o exemplo de uma pizza. Tá? O tradicional exemplo de uma pizza. Olha aqui. Eu tenho uma pizza e dessa pizza eu vou comer 3 pedaços. Tá? Aí vem pergunta, quanto eu comi da pizza? Eu comi 3 pizzas? Não, primeiro porque só tinha uma pizza. Então eu não comi 3 pizzas. Comi 3 pedaços. Então a fração vai identificar exatamente isso. A fração vai dar pra gente a forma de representar a parte de um todo. Tá? Quantos pedaços eu comi? Quantos pedaços eu comi? 3 pedaços. Mas quantos pedaços tinham? Tinham 4 pedaços. Ou seja, isso aqui é uma fração. É um número em cima e um número embaixo. Esse número em cima e o número embaixo, eles têm nomes. Eu posso chamar o número de cima de numerador. E o número de baixo de denominador. Tá, beleza? Então, o número de baixo, denominador, o número de cima, o numerador. Tá? Mas vamos lá. O que cada um identifica para vocês? Vamos olhar aqui no exemplo. O que esse 3 aqui? Ele identificou o que pra gente? A quantidade de pedaços que a gente comeu. Então eu posso dizer que o meu numerador identifica o quê? A quantidade tá? De partes usadas. Usadas, comidas, emprestadas, depende de cada questão. Tá? Ou seja, eu tinha 4 pedaços, usei quantos pedaços daqui? Quantos pedaços? 3. Então meu numerador é o 3. E o denominador? Quem é meu denominador? 4. O que é esse 4? É a quantidade de
pedaços que o meu inteiro foi dividido, ou seja, a quantidade de pedaços que a minha pizza foi dividida. Então, eu posso dizer que o denominador, ele vai identificar o quê? A quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Tá? Ou seja, eu tenho a minha pizza é o meu inteiro. Ela foi dividida em quantos pedaços? 4 pedaços. Desses 4 eu comi quanto? 3. 3 sobre 4. Tá? Outro exemplo aqui. Eu posso dizer, ó, usa a barra de chocolate que eu falei ainda agora. Vou dividir essa barra de chocolate em 5 pedaços. Eu vou comer quantos? 1, 2, 3. Então, fala pra mim, como é que fica a fração? Quanto é o número de baixo? Quanto é o número de baixo? É quanto? Isso, 5. Por que 5? Porque eu dividi meu inteiro em 5 pedaços. Então, 5. Quanto é o número de baixo? É quanto? Muito bem, 3. Por que 3? Porque a quantidade de partes que eu vou comer, que eu vou consumir, que eu vou utilizar. Então, é 3. Deu para entender? Então, o número de cima, quantidade de partes que eu vou utilizar, que eu vou comer. E embaixo a quantidade de partes total que o inteiro foi dividido. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, bem simples. Numerador, quantidade de partes que eu vou utilizar, que eu vou comer. E o denominador, que é o número de baixo, quantidade de partes total. Tudo bem? Então, nós temos aqui 3 sobre 4 e 3 sobre 5. Ah, professor, então quer dizer que a fração, eu vou falar assim, 3 sobre 4 e 3 sobre 5? Não. Na fração, tem uma forma específica de ler cada fração, tá? E a forma de ler vai depender de alguns fatores. Olha aí, leitura de fração. O numerador será lido numericamente. O denominador será lido de formas diferentes. Primeira forma, do número 4 ao 10, de forma ordinal. Bom, pessoal, olha para cá, presta bem atenção. O que foi dito aí? Que o numerador, que é o número de cima, ele vai ser lido normalmente, numericamente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normal. Tá? Já o número de baixo, o denominador, ele vai ter 3 formas diferentes. Tá? A primeira, olha para cá. Ó, vamos ler isso aqui junto? Então, ó, o numerador, vamos ler normal. Que número é esse aqui, não é 3? Então vou colocar. Três. O que agora? O que foi que eu falei na primeira forma? Na primeira forma, o denominador é lido de forma ordinal. O que é ordinal? É de ordem. Ordinal vem de ordem. Tá? Quem chegar primeiro, quem é o campeão? Quem chega em primeiro. E depois do primeiro vem quem? O segundo. E depois do segundo, o terceiro. E depois do terceiro, quarto, depois quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Tá? Só que aí é só do 4 ao 10. Então vou ler quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então aqui, ó, eu tenho 3 o quê? 3 quartos. Tenho 3 quartos. E aqui? 12. 12 o quê? Sétimos. Doze sétimos. Deu para entender? E aqui? 15, o quê?
15 décimos. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, o numerador sempre lê normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Já o de baixo, eu vou ler de forma ordinal de quem? Do 4 ao 10. Com algumas exceções. De quem? Dos derivados de 10. 100 e 1000. 100 eu vou ler centésimos e 1000 eu vou ler milésimos. Tudo bem? Entendido? Vamos ver a outra forma? Olha aí a segunda forma. Segunda forma. Do número 11 em diante, será lido o número mais avos. Bom, galera, agora é o seguinte. Nós vimos que até o 10 eu vejo de forma ordinal. Do 11 em diante, não vou mais contar por ordem. E sim, eu vou colocar um denominador, o número do denominador acompanhado da palavra avos. Tá? Vem comigo. Bora lá. Como é que eu leio aqui? Lembra que o numerador sempre é normal. Então, isso aqui é o quê? 5. 5 o quê? Qual é o número de baixo? 15 avos. Pronto. O número mais o avos. É aqui. 15. O quê? 22. O quê? Avos. Tá? 15 e 22 avos. 5, 15 avos. Tá? Deu para entender? Então, é o número acompanhado do avos. Pronto. Aqui, mesma coisa. 20, 40 avos. Tá? 20, 40 avos. Tudo bem, pessoal? Entendido? Alguma dúvida? Beleza? Ah, professor, eu estou sentindo falta de alguns números aí. Eu estou sentindo falta do 2 e do 3. Porque você já começou com 4. Boa, filho. Exatamente o 2 e o 3 eu deixei por último porque eles são especiais. Olha aí. Terceira forma. Especialmente o número 2 e 3 terão leituras próprias. Bom, pessoal, olha para cá. Agora, como eu acabei de falar, o 2 e o 3 terão leituras especiais. Toda vez que o denominador for 2, eu vou ler meio. Toda vez que o denominador for 3, eu vou ler terço. Quer ver? Vem comigo. Ó. Como é que eu leio isso aqui? 4. O quê? Não, 2 embaixo? Ah, 4 segundos. Não, não é a ordem. O que foi que eu falei para vocês? Eu vou ler o 2 como meio. Então, isso aqui é 4 meios. 4 meios. Tá? 7 sobre 2. O que é isso? É 7 meio. 7 meios. Deu para entender? Então, o 2, vocês vão ler como meios. 1 meio, ou seja, é metade. 1 meio é metade. 2 meios é 1 inteiro. 3 meios vai ser o quê? 1 e meio. Se eu tenho 3 meios, 2 meios dá 1. Com mais 1 meio, 1 e meio. Tudo bem? Tá. E o 3? E o 3? Eu vou ler como o quê? Como terço. Então, ó. 10 o quê? Terços. 16 o quê?
16 o quê? Terços. 16 terços. Deu para entender, pessoal? Entendido? Então, o número 2 e o número 3, eles vão ter leituras próprias. Tá? O 2, meio, e o 3, terços. Tudo bem? Deu para entender? Podemos ir adiante? Beleza? Então, pessoal, agora vamos falar sobre tipos de frações. Nós trabalhamos aqui com frações, nós falamos de frações, e expliquei para vocês o que é a fração. Mas agora eu vou falar sobre os 3 tipos de frações que nós temos. Tá? Olha aí, tipos de frações. Existem 3 tipos de frações: própria, aparente e imprópria. Bom, pessoal, então como puderam perceber, tá? Nós temos 3 tipos de frações. Vamos ver cada uma delas aqui? Vem comigo. Olha aqui. A primeira é a fração própria. O que é uma fração própria? É quando o meu numerador é menor que o meu denominador. Tá? Como assim, professor? Simples, ó. Eu tenho 2 quintos. Que mais? Eu tenho 5 oitavos. Que mais? Eu tenho 12 quinzeavos. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma fração, e essa fração, o meu numerador, que é o número de cima, for menor que o denominador, então eu posso dizer que essa fração é chamada de fração própria. Tá? Uma característica forte da fração própria, pessoal, é que ela pode ser representada somente por um desenho, por um inteiro. Tudo bem? A fração aparente. Tá? Eu posso dizer que a fração aparente, ela é toda fração que o numerador é múltiplo do denominador. Então, toda fração que o numerador for múltiplo do denominador, professor, o que é múltiplo? Lembra lá, algumas aulas atrás nós falamos de múltiplo. Vimos que múltiplo é toda a tabuada de um número. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, que mais? 0, 3, 6, 9, 12, é a tabuada do 3. Que é múltiplo de 5? 0, 5, 10, 15, 20, a tabuada do 5. Tudo bem? Bom, então tem aqui, ó, por exemplo, 5, desculpa, eu tenho 10 quintos. O 10 é múltiplo de 5, tá? E toda vez que isso acontece, pessoal, eu posso dividir. Se eu dividir 10 dividido para 5, dá quanto? 2. O 10 é múltiplo de 5, então eu consigo dividir 10 dividido para 5, 2. Outro exemplo. 12 quartos. O 12 é múltiplo de 4? É múltiplo de 4. 12 dividido para 4 dá quanto? 3. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma fração aparente, eu sou obrigado a dividir. Outro. 7 sétimos. O 7 é múltiplo de 7? É múltiplo de 7. Tá? 7 dividido para 7 dá quanto? 1. Pronto. Tá? Então, toda fração aparente, eu posso dividir. O número de cima, ele vai ser múltiplo do número de baixo. A fração própria, o número de cima é menor que o número de baixo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Beleza? Ah, professor, tá faltando mais uma. Isso. A terceira
O terceiro tipo de fração eu vou chamar de fração imprópria. Eu tenho a própria e tenho a imprópria. Quer ver? Vem comigo. Bom, a fração imprópria, tá? O meu numerador vai ser maior que o denominador. Tá? Vai ser o contrário da fração própria. Por isso ela é imprópria. Por exemplo, 3 meios. O numerador é maior que o denominador. Ah, professor, como isso é possível? Eu vou dividir meu inteiro em duas partes e vou comer 3. Como assim? Bom, presta atenção. Ó, meu inteiro é dividido em quantas partes? 2 partes. Eu vou comer quantos? 3. Então, vou comer aqui, ó. 1, 2. Já comi tudo? Não. Então, eu coloco mais um inteiro. Ó. E divido em quantas partes? 2 partes. Mesma quantidade de partes eu vou dividir. Falta quantos? Falta mais uma parte para eu comer? Pronto. Comi 3 pedaços. De um inteiro dividido em quantas partes? 2 partes. Tá bom? Entendido? Ou seja, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu cheguei a comer um inteiro aqui? Comi um inteiro, não comi? Um chocolate inteiro? Ó. Então eu comi um inteiro. E que mais? Um total de 2. Ou seja, eu comi 1,5. Lembra que eu falei para vocês que 3 meios era 1,5? Então tá aqui a justificativa. Um inteiro e o outro 1 meio. Tá? Pessoal, isso aqui eu vou chamar de quê? De número misto. O que é um número misto, pessoal? O número misto é uma simbologia matemática no qual eu tenho a representação de um número inteiro e a representação de uma fração. Entendido? Outro exemplo, vamos lá. Eu tenho agora, ó, 8 sobre 5. Então, ó, vou pegar meu chocolate e dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou comer quantos? 8. 1, 2, 3, 4, 5. Já comi o que tinha para comer? Não. Então pego mais um inteiro. Divide em quantas partes? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Falta quantas partes eu comer? Bora ver. 5, 6, 7, 8. Comi as 8 agora? Comi as 8. Então, como é que ficou o número misto aqui? Um inteiro. E quanto aqui? Quanto foi a fração? Comi 3 no total de 5. Deu para entender, pessoal? Então, assim eu vou transformar a minha fração imprópria para um número misto. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que quando eu quero transformar uma fração imprópria num número misto, eu tenho que fazer o desenhinho? Não, filho, não precisa. Tá? Mesmo porque, por exemplo, aqui, eu tenho, ó, 16 sobre 3. Vocês vão fazer aqui vários desenhos para chegar nesse 16. E vai demorar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? É só dividir, ó. 16 dividido para 3. 16 dividido para 3 dá no máximo 5. 5 vezes 3, 15. Para 16 falta 1. Ou seja, bora lá. Quantos inteiros deu aqui? 16 dividido para 3 deu quantos inteiros? 5 inteiros. Sobrou quanto? 1. Um total de 3. Tá? Ou seja, aqui, ó, o 5 é o meu inteiro, esse 3 é o meu denominador e o 1 é o meu numerador. Tá? Então, se eu quiser transformar
uma fração imprópria em um número misto, basta dividir na caixinha. A minha resposta é meu número inteiro, o resto é meu numerador, tá? E o meu divisor é quem? O meu denominador. Tudo bem? Ah, professor, entendi. Mas se eu quiser fazer o contrário, sair de número misto e ir para fração? Não é diferente, filho. Olha lá. Vou pegar a mesma fração. 5, 1 terço. O que a gente vai fazer aqui? Tá? Ó, eu vou multiplicar e depois eu vou somar. Então aqui, ó. 3 vezes 5 mais 1. Bora lá. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. E vou repetir o denominador. 3. Pronto. Transformei o número misto em uma fração que imprópria. Deu para entender? Entendido? Então, toda fração imprópria, ela pode ser o quê? Um número misto. E todo número misto pode ser uma fração imprópria. Entenderam os conceitos, pessoal, de fração? Tudo isso é fração. Tudo bem? Alguma dúvida? Gostaram da aula? Então, se vocês gostaram, curte aí nosso canal, curte nossa aula e compartilhe, pessoal. Compartilhe, porque compartilhar conhecimento nunca é demais, tá? Se vocês ficaram alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você é meu aluno, tem meu WhatsApp, pode mandar a sua mensagem lá no WhatsApp para mim. Tire sua dúvida comigo, que eu irei respondê-los. Tudo bem? Pessoal, você já sabe, se você é novo aqui no canal, se é a sua primeira aula aqui, então se inscreva no canal, ative essa notificação e não fique de fora das nossas aulas, porque toda semana eu estou postando aula nova. E na próxima aula eu vou falar sobre operações com fração. Adição e subtração. Tudo bem, pessoal? Então, muitíssimo obrigado. E você já sabe, se você quer continuar estudando matemática em casa, você está no lugar certo. Por quê? Aqui no Matemática em Alta, o seu aprendizado é elevado.